primeiro título que venho falar aqui é de Authority. Começou em 1999 e terminou em 2002. A criação ficou a cargo de Warren Ellis e de Brian Hitch. Eles foram até... Isto é uma constituição de 29 números de mensais e eles foram até ao 12º título. A partir daí começou uma nova parceria com Mark Millar e Frank Whiteley. The Authority é um grupo de super-heróis que não se limita a trocar socos com vilões que querem dinheiro ou querem conquistar uma cidade. Aqui as ameaças são de dimensão planetária. E para vencer, eles não medem esforços, irão contra tudo e contra todos, até mesmo contra os próprios governos. É uma obra que é provocadora, violenta, controversa e, na altura que foi lançada, muito inovadora. Eu vou aqui diferenciar entre situações que eu acho que são benéficas para a obra e situações menos benéficas. Ou seja, praticamente eu vou diferenciar entre aquilo que eu gostei e aquilo que não gostei na obra em si. As coisas que eu gostei, vou começar por elas, eu gostei da visão nova que foram dadas às BDs. Até então, as revistas de super-heróis eram muito chapa 5, eram todas muito iguais umas às outras. Não havia grande controvérsia, não havia situações provocatórias religiosas, políticas, sexuais. E esta obra veio trazer tudo isso de forma bastante inovadora para a altura. Outra situação que eu gostei também foi da dimensão das ameaças. Tudo nesta obra é de, como eu disse, dimensão planetária ou universal. O mundo está sempre em risco, seja de que forma for, é sempre muito, muito grande. E também nesse aspecto veio trazer algum dinamismo diferente daquilo que era nos habitual. Normalmente havia sempre um vilão que provocava uma cidade ou provocava um determinado espectro do planeta, e aqui é sempre tudo superlativo, é tudo enorme. É sempre o mundo que está em jogo. E as ameaças nunca são só uma ameaça, são sempre milhões de ameaças, milhares de ameaças, e todas elas com intenção de, e com bastantes casualidades dentro dos civis, ou seja, bastante violenta. Isto traz correlacionado outra dos aspectos positivos, que é a ação. Tem muita ação. É quase a ação do princípio ao fim. Nós ficamos abismados com a quantidade de planos diferenciados que tem em relação a outras obras do género, de forma a descrever a ação da melhor forma possível. Alguns poderes de alguns personagens são criativos. Eu não quero estar aqui a dar demasiados spoilers, isto não é um vídeo propriamente de spoilers sobre as obras, mas alguns dos poderes são bastante criativos, principalmente um deles, particularmente um dos heróis, o chamado Jack, que tem um poder particular, que é o poder de absorver... neste caso, ele tem uma ligação com a cidade onde está. Ou seja, os poderes dele são representativos da cidade em que está. Ou seja, se for uma cidade com muita população, os poderes dele ganham uma dimensão totalmente diferente. Se ele estiver fora de uma cidade, os poderes dele diminuem consideravelmente. Ou seja, é engraçado esta correlação que ele tem. Acho que é um herói com um poder bastante criativo. Nunca tinha ouvido nada similar. Outro dos aspectos positivos é que, apesar das diferentes passagens de testemunho que houve entre os desenhistas, não é? Todos eles entregaram desenhos bastante competentes. Eu gostei de todos. Obviamente que Brian Hitch, Frank Whiteley são grandes nomes, mas mesmo os outros que vieram tapar algumas lacunas ao longo destas 29 obras, que eu irei depois mencionar um bocadinho melhor mais para a frente, todos eles vieram colmatar competentemente. Os desenhos ficaram até de forma bastante curiosa, ficaram até bastante similares uns com os outros. Não sei se foi propositado, haver alguma intenção de haver, não digo copiar exatamente, mas... arranjar um traço que fosse similar, para não chocar tanto, para não haver tanta diferença, mas foram os desenhos e a narrativa dos próprios desenhos foram espetaculares. A nível de aspectos negativos que eu encontrei na obra e que pendi mais para os aspectos negativos, e fez com que eu não apreciasse tanto a obra, como a maioria. Eu fiquei um bocadinho perdido no início da obra, porque, quem não sabe, o Authority foi criado logo a seguir a ter sido criada um grupo de super-heróis que era o Stormwatch. Stormwatch foi desmantelado e a partir daí nasceu o The Authority. E eu fiquei um bocadinho perdido, porque como nunca li Stormwatch, a obra em si, a obra do Authority não explica bem os personagens, de onde é que vieram, quais são as suas motivações, e então ali ao princípio uma pessoa fica ali um bocadinho perdida.
sem perceber bem o que é que se está a passar. Vai percebendo, obviamente, depois, porque a obra não fica agarrada ao passado, até porque vários membros são diferentes, e então a obra não ficando agarrada ao passado, nós vamos percebendo dali para a frente, e as coisas vão fazendo algum sentido, mas nota-se que há muitas referências à antiga formação e que nós não estamos inseridos nela. Foi uma coisa que me tirou um bocadinho da obra, mas também não foi por aí. Outra situação foi a falta de profundidade dos personagens. Como eu disse anteriormente, na secção positiva da obra, tem muita ação, é muito grandioso, e isso faz com que se perca muito tempo nessa mesma ação e nessas proporções planetárias, e não se perca tanto tempo na profundidade do personagem. Tanto que existiu a necessidade de fazer um ou outro a história paralela relacionada com alguns dos personagens intervenientes, de forma a explicar um bocadinho do background deles. Outro dos aspectos que não apreciei foi a falta de coerência nos poderes e nas personalidades dos próprios intervenientes. Talvez devido aos problemas que houve, e eu aqui posso introduzir mais uma informação que foi em relação aos grupos criativos que foram contemplados nestas 29 séries, nestes 29 números da obra, houve alguns percalços. Como eu disse anteriormente, da obra 1 a 12 foi a cargo de Warren Ellis e de Bryan Hitch. Depois de 13 a 20 foi Mark Millar e Frank Whiteley, mas entretanto entrou um número 21, que já foi de Dozell Young e John McCrea, que não faz parte da continuação da obra, mas é um número que não tem grande implicação na cronologia. Podia ser muito bem um tie-in, é um tie-in que foi inserido na cronologia da numeração, mas que não tem grande importância. Logo de seguida, a obra número 22 já foi a cargo outra vez de Mark Millar e Frank Whiteley, mas logo de seguida, devido a alguns problemas, tanto de saúde de Mark Millar como de Frank Whiteley ter ido para os Novos X-Men, com o Grant Morrison, que foi feito entre ele e o Grant Morrison, ele abandonou. E devido a essa situação e à doença de Mark Millar, houve ali um interregno entre a obra 23 e a obra 26, que ficou a cargo de Tom Peyer e Dustin Nguyen. Obviamente que aí a obra desceu um bocadinho de qualidade, e isso também acredito que tenha influenciado no restante. Logo de seguida, só para complementar, de 27 a 29, ou seja, o restante ficou outra vez a cargo de Mark Millar, mas aí já tivemos Art Adams na arte e Gary Erskine também na arte. Uma curiosidade, Grant Morrison, no fundo para ajudar também o seu colega de profissão, Mark Millar, foi um ghostwriter do número 28. Ele ajudou Mark Millar na criação da obra do número 28, devido a situar toda aquela situação e, no fundo, foi novamente o reintroduzir do Mark Millar depois da sua doença, e o Grant Morrison foi utilizado como ghostwriter nesse número. E talvez devido a todas essas situações, a todos estes problemas, senti falta de coerência nos poderes de alguns personagens. Dando um exemplo, sem dar um exemplo, spoiler, há um personagem que tinha determinados poderes, nós notávamos que ele era bastante poderoso, mas que de repente esses mesmos poderes, apesar de terem passado para outro personagem, lá está, sem querer estar a dar spoilers, ter passado para outro personagem, tomam dimensões totalmente distintas, ou seja, torna-se literalmente um deus. O que faz com que fique um bocado estranho, porque depois, logo a seguir, os poderes voltam para esse mesmo personagem e ele volta outra vez à normalidade que eram os poderes dele anteriormente. Ou seja, não houve coerência ali em alguns poderes. E as personalidades também, houve algumas situações um bocadinho dispares em que determinada personagem tem uma personalidade X e depois nota-se na obra a seguir ele tem uma personalidade Y. Isso fez-me também desagradar um bocadinho. As próprias soluções, isto também poderá estar tudo englobado nas mudanças constantes que houve e nos problemas que houve no término desta série. As soluções para alguns problemas foram também estranhas e complicadas de aceitar. Na realidade, até ficamos sem perceber porque é que houve a necessidade de fazer tal situação, pois ela traria mais prejuízos do que benefícios.